com a graça de Deus, em nome de Jesus, vamos tratar de um tema um pouco diferente, um exercício aqui com os irmãos nesta manhã, para aprendermos mais sobre interpretação literal da Bíblia e o termo Filho de Deus nas Escrituras, trazer exemplos práticos de como que a gente deve encarar isso. Então, antes, em introdução, Ellen White declara que damos graças a Deus porque a Bíblia foi feita para o homem simples, bem como para o instruído. Ela se adapta a todos os séculos e a todas as classes. Que maravilha, né? A Bíblia tem uma profundidade muito grande, mas ao mesmo tempo ela é acessível a todos para ser entendida de maneira simples. E ela tem se adaptado ao decorrer dos séculos e para todas as classes de pessoas. Também, Ellen White declara, o primeiro texto foi do manuscrito 16 de 1888, e o segundo agora da meditação Perto do Céu, página 311, que ela diz que a palavra de Deus, exatamente como se lê, é o fundamento de nossa fé. Também no Grande Conflito, na página 599, ela diz que a linguagem da Bíblia deve ser explicada de acordo com o seu óbvio sentido, a menos que seja empregado um símbolo ou figura. Então tem as partes proféticas, né, que elas não devem ser encaradas literalmente. Elas são compreendidas como representando algo, aquele símbolo. Mas via de regra, a Bíblia ela é entendida o quê? No seu sentido literal, assim como se lê. A maior parte da Bíblia, na realidade, se nós formos ver, são histórias sendo contadas, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Isso nos revela como que Deus se preocupou em transmitir verdade de uma maneira bem didática, para nós tirarmos lições na história daqueles grandes homens. Então, na realidade, quando nós trabalhamos essa questão da interpretação literal da Bíblia, ela se opõe a um costume muitas vezes empregado pelo romanismo, pelo catolicismo, de trazer tudo que está na Bíblia de uma maneira alegórica, interpretações que beiram a fantasia. Isso foge de um parâmetro exato de como interpretar, porque abre margem o quê? Para inumeráveis interpretações. Então nós devemos sim partir para o lado da interpretação literal da Bíblia, e em alguns casos nós vamos encontrar um outro fator, que é uma dupla aplicação também em algo. Ela pode ter mais de um sentido de fato, mas isso deve ser muito bem trabalhado, para não ser a nossa interpretação particular se sobrepondo ao que Deus quer revelar para nós. No entanto, alguns vão ao extremo em relação a isso e trabalham de uma maneira muito literalista tudo isso, não entendendo sequer o que nós podemos dizer de metáforas, forças de expressão nas Escrituras. Alguns exemplos. Por exemplo, quando Jesus foi falar com Nicodemos, aquele encontro secreto que Nicodemos não queria se expor, né? Jesus falou do novo nascimento. Ellen White, comentando essa passagem, diz que Nicodemos deu de bobo, porque Nicodemos fala o que para Jesus naquele momento? Mas como assim? Vai entrar dentro da mãe, nascer de novo? Mas ele estava sendo debochado, irônico, ele estava dando de bobo, porque ele sabia muito bem que Jesus estava empregando uma metáfora naquele momento, metáfora essa que já podia ser encontrada no Antigo Testamento, de uma nova vida e tudo mais, e ele era mestre nas Escrituras, sabia de tudo isso, mas ele procurou o quê? Jogar o assunto de uma maneira não proveitosa, e Jesus já foi direto ao ponto. Não, você sabe do que eu estou falando, né? E você também precisa disso. Você fez uma brincadeira.
Então nós vemos que temos, por outro lado, outras pessoas que vão pegar o relato simples, básico da criação e vão dizer que aquilo é alegoria. Cada dia não é um dia literal, são eras. Não aceito a literalidade da semana da criação. Isso é rejeitar a própria exatidão que a Bíblia procura dar. Porque no final de cada dia falava o quê? E foi tarde de manhã o primeiro dia. E foi tarde de manhã o segundo dia. E assim por conseguinte. Mostrando que eram dias literais. Assim, nós encontramos que Deus se preocupa com essa exatidão. Quando Ele ordenou um dia de descanso, não era qualquer um dos 7. Deus determinou que o 7º dia, como dia de guarda. Devemos ser fiéis a isso. Assim como existem críticos hoje da Bíblia, pessoas incrédulas que não querem aceitar a simplicidade e clareza da Bíblia, vão rejeitar até mesmo a ressurreição de Cristo. Fala, não, os discípulos imaginaram aquilo, pensaram, ele estava vivo na pessoa deles, aquela fé, aquela... Não, porque as Escrituras não é uma espiritualização do assunto, mas fala de maneira biográfica, de maneira histórica, contando que Cristo ressurgiu dos mortos ao terceiro dia. Então nós temos ao mesmo tempo certas forças de expressão, certos empregos que devemos entender, como por exemplo na Bíblia fala do casamento, que quando se juntam em casamento os dois tornam-se o quê? Uma só carne. Isso é literalmente vira uma só carne? Não. Então temos que ter um sentido muitas vezes espiritual para compreender aquilo, uma força de expressão. Assim como nós trabalhamos a doutrina da Trindade também, onde 3 são um em um outro sentido. Não no mesmo sentido, eles são 3 pessoas, mas são a eterna divindade. A eterna divindade sempre manifesta em 3 pessoas. As profecias, então, já comentamos, né? É algo que deve ser interpretado, aquele símbolo. Então nós podemos, de maneira resumida, falar de várias formas literárias. Literal, quando nós lemos literalmente, é o sentido primeiro, original, exato das palavras, opõe-se ao sentido figurado. O sentido metafórico é quando se usa uma figura de linguagem. Quando utilizamos uma metáfora, estamos fazendo uma figura de linguagem em que há uma transferência do significado de uma palavra para outra, por meio de uma comparação não explícita. Por exemplo, a paixão queimou-se, ou falarmos nervos de aço, dar asas à imaginação. Nós estamos empregando figuras para expressar algo. Isso a Bíblia também o faz. Poesia, por exemplo, é a arte de compor através de versos, de uma maneira artística, caracterizado certas regras, estruturas específicas. Então esse gênero literário, composto desse modo de expressão, vai usar muito de metáforas. Nós vamos ver muito disso em Salmos, em Provérbios, em Eclesiastes, em Jó também, um livro extremamente poético. Temos também o sentido das parábolas, né, que é uma comparação desenvolvida em uma história curta, cujos elementos são eventos e fatos da vida cotidiana, e no qual se ilustra então uma verdade moral e espiritual, como a parábola do filho pródigo. Nós temos um relato simples, algo por detrás daquilo, uma lição a ser tirada. Existe o sentido alegórico, como nós comentamos, que é uma expressão figurada de um pensamento ou sentimento, por meio do qual um objeto pode significar outro. Isso é muito limitado na Bíblia. É basicamente só nas profecias que nós vamos encontrar isso, não em outras passagens. E o sentido simbólico, você pega certas coisas que uma parte representando um todo, e aí tudo isso nós vemos, por exemplo, dando um exemplo,
na nossa linguagem cotidiana, nós o fazemos isso. Não é só na Bíblia que nós vamos encontrar profecias usando símbolos. Quando se fala da balança como símbolo da justiça, né? Se fala da pomba como símbolo que dá paz. Então, empregado uma figura física para falar de um princípio, de um sentimento, de algo. Vamos abrir então nossas Bíblias em Mateus capítulo 11, verso 14. Mateus, no capítulo 11, verso 14. Aqui está um relato que faz referência ao que estava uma profecia lá no último livro da Bíblia, que lá o profeta Malaquias tinha dito que antes que viesse o último dia de Deus, seria enviado o profeta Elias, que converteria o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Então aquela promessa maravilhosa, Jesus vai comentar ela aqui em Mateus 11, 14. Diz assim: e se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Então nós vemos aqui, nesse primeiro texto, que João Batista é tratado por Jesus como Elias. Ele não falou que representava qualquer coisa, mas disse: este o Elias que havia de vir. Então, se nós formos aplicar um método muito literal, excessivamente literal, como que a gente vai entender um texto desse? Porque então aqui o valor que representava, que veio de uma maneira semelhante, não, foi este Elias. Eu fico pensando no caso do Espiritismo, né? Poderia alguém trabalhar a ideia de reencarnação, né? Mas Jesus, nós sabemos que não tinha esse propósito nesse texto. Inclusive em Hebreus 9 é deixado claro que ao homem foi dado o quê? A ocasião de viver uma vida, e depois disso veio o quê? O juízo, o julgamento de sua vida. Então a reencarnação é algo antibíblico. Então o que quer dizer que era o Elias ressuscitado, será? O que Jesus queria dizer com isso, né? Se nós pegarmos a ferro e fogo esse texto, nós podemos ser levados ao equívoco, mas vamos mais. Mateus 17 agora. Mateus 17, os versos 10 a 13, também falando do mesmo assunto, diz assim: e os seus discípulos interrogaram, dizendo: por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? Verso 11: e Jesus respondendo disse-lhes: em verdade Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Verso 12: mas digo-vos que Elias já veio e o não conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão também padecer o Filho do Homem. Verso 13: então entenderam os discípulos que lhes falara de João o Batista, dizendo que Elias já havia vindo. Mas vamos ver mais um texto agora, em Lucas agora, capítulo 1. Lucas 1, versos 16 e 17. Aqui nesse relato nós vemos uma passagem em que o anjo aparece para Zacarias. Zacarias, o pai de João Batista. Então no verso 16 de Lucas 1, diz assim: o anjo falando para Zacarias: e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, falando do papel que seu filho ia ter. E o verso 17: e irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo que bem disposto. Então aqui está a interpretação para o fato de Jesus chamar João Batista de Elias.
no final das contas, o que significa? Ao lermos a Bíblia na sua integralidade, ela se auto-interpreta. Uma vez que nós vemos aqui que é dito que na realidade aquele filho de Zacarias, João, o Batista, como ele era chamado, ficou famoso por batizar, né? Ele viria então de que maneira? No espírito e virtude, ou no espírito e poder de Elias, para fazer uma obra o quê? De preparo do povo para receber o Messias que viria em seguida. Então, que maravilha, né? Nós não precisamos fazer uma ginástica mental para entender. Os próprios textos nos mostram o verdadeiro sentido. Então, não que João fosse a pessoa de Elias, mas efetuaria uma obra semelhante, de fato, com uma disposição, um poder semelhante ao de Elias. Mais adiante ainda, nós encontramos mais detalhes nessa história, que tudo isso são exemplos práticos de como interpretar o quê? Corretamente as Escrituras. Lucas 7 agora. Lucas 7, o verso 28. Uma outra passagem muito significativa quando comparado com outro texto, como nós vamos ver na leitura. Então, o Evangelho de Lucas, no capítulo 7, o verso 28, diz assim: Eu vos digo que entre os nascidos de mulheres, não há maior profeta do que João o Batista, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Então aqui, Jesus declara que o maior dos profetas foi quem? João Batista. Mas agora vamos ver o que João fala de si mesmo no Evangelho de João, no capítulo 1, versos 19 a 25. Vamos ler. Olha que curioso agora, porque vai convergir nesse texto de João, no capítulo 1, verso 19, tanto o assunto do Cristo, do Elias e de ele ser profeta. O significado dessas coisas, como que João encarou tudo isso? Vamos ver. João 1,19, o verso. Diz assim: E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem: Quem és tu? E confessou e não negou. Confessou: Eu não sou o Cristo. Ele não era então ungido, o Messias prometido no Antigo Testamento, né? E perguntaram-lhe: Então que? És tu Elias? Perguntaram se ele é Elias. Possivelmente aqui poderíamos enxergar uma referência. Vocês estavam perguntando se ele era o Elias ressuscitado, né? Alguma coisa do gênero. E aí, és tu Elias? Ele disse: Não sou. Não sou. És tu profeta? E respondeu: Não. Pera lá, agora começou a ficar estranho. Nem profeta ele reconheceu que era. Não era Elias e Jesus só chamava ele que ele era Elias. Chamou de profeta e ele não reconheceu que era profeta também. Como que fica para interpretar? Contradição na Bíblia? Os que não buscam o discernimento espiritual para entender as Escrituras vão achar contradição para todo lado. Mas vamos mais aqui na leitura. Diz assim: Disseram-lhe, no verso 22 agora, né? Disseram-lhe, pois, quem és? Para que demos resposta àqueles que nos enviaram, que dizes de ti mesmo? Eu acho interessante que essa pergunta muitas vezes a gente encontra hoje também. As pessoas perguntam para a gente, elas querem um nome de igreja, elas querem saber exatamente qual que é o seu cargo, o seu título. Mas você é pastor? Qual que é o nome da sua igreja? As pessoas sempre muito apegadas a isso. João Batista está preocupado com isso? Estava preocupado com o nome da igreja dele, do grupo
dele, alguma coisa. Não estava preocupado com nada disso. Mas eles queriam voltar com uma resposta para os seus líderes, né? E aí então João Batista saciou um pouco a curiosidade deles, vamos assim dizer, né? Verso 23, disse: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus. Então aí ele responde com um trecho lá de Isaías, né? Que vão assim dizer, eu sou esse que abre caminho aí, tá? Deixando plano o terreno para ser melhor recebido o Messias. É esse o meu papel, esse é o meu trabalho, que eu desempenho. E aí o verso 25, e perguntaram-lhe e disseram-lhe, por que batizas? Pois se tu não és o Cristo, nem Elias e nem o profeta? E aí João responde, né? Dizendo, eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Aí ele vem falando disso, que ele não tinha nem o direito, não era digno nem de desatar as sandálias de Jesus, desse que viria, né? E no dia seguinte, se não me engano, que fala na leitura, né? Jesus apareceu lá. Então nós vemos aqui que a pergunta deles também não era simplesmente se João Batista era um profeta. Olha na pergunta no verso 25. Não és o Cristo, nem Elias, nem o que? O profeta. Essa era uma referência específica, nós não vamos ler o texto, mas lá em Deuteronômio 18, versos 15 e 18, tinha havido uma promessa. Moisés fala que viria um depois dele, que seria um profeta maior do que ele, um profeta semelhante a ele. E esse que Moisés profetiza, que diz que viria esse profeta, era uma referência ao próprio Messias, ao próprio Cristo. Então, por isso que João Batista também falou, não, eu não sou o profeta, eu não sou também o Elias ressuscitado ou qualquer coisa, e nem sou o Cristo, o Messias, de maneira alguma. Mas estou aqui para cumprir esse papel que estava lá em Isaías, de preparar o caminho para o Messias. Esse é o meu papel. Então, maravilhoso como que a Bíblia ela vai se abrindo ao entendimento quando a gente deixa ela fazer o trabalho. Eu gostaria de trazer um outro exemplo agora. No mesmo livro de João, agora no capítulo 3, e os versos 22 a 26, nós vamos ver um relato aqui também relacionando João Batista, mas agora vamos ver um pouco sobre o grupo de Jesus. João 3, versos 22 ao 26. Depois disso, foi Jesus com os seus discípulos para a terra da Judéia. Estava ali com eles e batizava. Ora, João batizava também em Enom, junto a Salim, porque havia ali muitas águas, e vinha ali e eram batizados, porque ainda João não tinha sido lançado na prisão. Houve então uma questão entre os discípulos de João e os judeus acerca da purificação. E foram ter com João e disseram-lhe, Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ei-lo batizando, e todos vão ter com ele. Então aqui começou até a haver um ciúme, né, da parte dos discípulos de João, achando que Jesus começou a fazer mais sucesso, né? E aqui fala que no verso 22, né, diz então que Jesus estava ali na Judéia e batizava. O verso 22 declarou isso. Depois os discípulos também falaram, aquele Rabi lá que você deu testemunho, ei-lo batizando. Então, se nós formos ler esses textos, o capítulo 3, nós chegamos à conclusão que Jesus fazia o quê? Realizava batismos. Mas vamos ver agora o capítulo 4. O que nos declara João, capítulo 4, os versos 1 a 3.
E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galileia. O que está revelado agora aqui? Jesus realizava batismo? Não. Entre parênteses, João deu uma observação no texto, né? As pessoas falavam que Jesus batizava, ele estava formando um grupo novo mesmo. Mas, ainda que a pessoa em si de Jesus, o quê? Não batizava. Quem fazia, oficiava? Os discípulos que faziam a cerimônia do batismo. Veja só como a gente tem que tomar cuidado. Às vezes, se a gente for precipitado na interpretação bíblica, a gente se apega a um texto e fala, não, é assim. E a gente não vê o resto dos textos, que vai explicar, mas o que quis dizer naquele texto. Portanto, uma interpretação que nós devemos sempre utilizar, um método interpretativo, é o de usar os textos mais claros para iluminar o que? Os mais obscuros. Muitas pessoas querem se agarrar às suas dúvidas, suas heresias, e elas se apropriam dos textos mais obscuros, mais difíceis mesmo de compreender, e cegam os olhos, fecham os olhos o quê? Para os textos claros que explicariam aquela dúvida. Devemos então ter esse pensamento em mente. Então, tudo esse exercício que nós fizemos é importante para entrarmos na segunda parte, que é o termo Filho de Deus. Vamos em 1 João, no capítulo 5. O que é declarado então sobre isso? 1 João, quase no final da Bíblia, né? Capítulo 5 e o verso 1, primeiramente. Aqui diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Todo aquele que ama o que o gerou também ama o que dele é nascido. Então aqui esse texto fala da importância de reconhecer aquele Jesus de Nazaré como sendo Cristo prometido. Mas fala também daquele, falando do Pai, né, daquele que o gerou. E alguns podem usar esse texto para dizer o quê? Que Jesus é um ser criado, gerado lá na eternidade. Aí o texto está falando alguma coisa disso? Tem algum contexto para isso? Nós podemos ler antes, podemos ler depois. Não vamos ver nada disso no texto. O texto está se referindo ao quê? A encarnação dele como ser humano. Ele foi gerado sim, mas não como Deus. Deus não é gerado. Ou ele é um Deus verdadeiro ou um Deus falso. Se ele é um Deus verdadeiro, ele não foi gerado. Mas foi gerado de que maneira? Como homem. Ele adquiriu a natureza humana. E aí nesse sentido sim. Ellen White comenta no Desejar de Todas as Nações, na página 24, que como Filho do homem deu-nos exemplo de obediência, como Filho de Deus dá-nos poder para obedecer. Então outra característica também que nós vemos é esse termo Filho do homem, nas Escrituras tantas e tantas vezes. Simplesmente quer dizer o quê? Que ele era um ser humano. Ele realmente encarnou, tomou essa... Não era uma aparência só de um ser humano, mas de fato ele se tornou. Mas nós temos que entender também o que significa Filho de Deus. Aqui em 1 João ainda, no verso 5, diz assim: quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Então diz que tem que crer dessa maneira. Verso 10 ao 13 agora, mesmo capítulo. Quem crê no Filho de Deus em si mesmo tem o testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho.
Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Essas coisas vos escrevi a vós, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creiais no nome do Filho de Deus. Várias vezes usando esse termo, dizendo que é importante, é necessário crer no Filho de Deus, crer que Deus enviou o seu Filho, e assim por diante. Aqui no verso 20 diz ainda: e sabemos que já o Filho de Deus é vindo, e nos deu entendimento para que conheçamos ao verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Aqui também o próprio Cristo é identificado como que? O verdadeiro Deus, no verso 20. Então nós vamos ver que nada mais é do que essas declarações, quando Jesus é chamado de Filho de Deus, do que uma referência também a ele ser o prometido, ao Messias. Nós vemos, por exemplo, lá em Daniel, que o rei olha lá que tinha uma quarta pessoa na fornalha ardente, não é isso? E ele diz: mas esse é semelhante ao Filho de Deus. Ellen White explica aquela passagem, fala que Daniel e seus companheiros tinham explicado para o rei a profecia do Messias, aquele que viria e nasceria de um ser humano. Então o rei já estava ciente, por isso que ele se expressou daquela maneira naquele momento. A profecia bendita. Vamos ver agora mais alguns textos em João, no capítulo 5. Agora é o Evangelho de João, retomamos a ele. Capítulo 5, versos 17 e 18. Esse agora é um texto que vai nos ajudar a entender o sentido desse termo também, no seu sentido mais original possível. O que está na mentalidade judaica? João capítulo 5, versos 17 a 18. E Jesus lhes respondeu: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Então, eles se equivocavam tanto no sentido de falar que Jesus estava quebrantando o sábado. Ele não estava, como bem sabemos. Jesus, na realidade, estava guardando a maneira correta, mas transgrediu o quê? As tradições que eles tinham posto, Jesus estava transgredindo, que não era a palavra de Deus tinha declarado. Assim também eles achavam que Jesus blasfemava ao dizer que Deus é seu Pai, que Ele é o Filho de Deus. Porque fazendo isso, o que eles interpretavam? O que o texto diz? Que ele estava se igualando, fazendo-se igual a Deus. Então, irmãos, na nossa mentalidade ocidental, quando nós falamos Filho de Deus, nós enxergamos algo referente a uma derivação, como alguém inferior, menor. O pai é maior, o filho é menor. Mas na mentalidade hebraica não era esse o sentido. Filho de Deus quer dizer que é algo em identificação com Deus. Assim como nós encontramos várias passagens tratando dessa maneira. Os filhos de Belial é porque eles fazem as obras desse ídolo, Baal. 2 discípulos de Jesus foram chamados de filhos do trovão, porque eles eram muito bravos, nervosos, trovejavam, quando falavam. Então, nós vemos que ainda no sentido de identificação, o filho da luz é um iluminado, e assim por diante. Nós vemos esse tipo de expressão muitas vezes nas Escrituras, o termo Filho de Deus, assim como nós, aí falando já da terceira pessoa da divindade, que não é o assunto de hoje, mas quando nós encontramos a Bíblia falando Espírito de Deus, as pessoas acham que é alguma coisa que provém, derivado. Não. Espírito de Deus quer dizer que é um Espírito divino. Simplesmente isso. Nada além disso.
Vamos agora no capítulo 10 de João, também tem mais um texto aqui para vermos. Capítulo 10, os versos 30 ao 33, diz assim: Eu e o Pai somos um. Os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejar. Respondeu-lhes Jesus: Tenho-vos mostrado muitas obras boas procedentes do meu Pai. Por qual dessas obras me apedrejais? Os judeus responderam dizendo: Não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Irmãos, isso é muito sério. Os judeus, eles interpretaram o sentido corretamente. O problema é que eles rejeitavam que Jesus era, de fato, o Messias. Então, eles não entenderam, ao Jesus se colocar como Filho de Deus, que ele era alguém inferior. Eles não entenderam isso e Jesus em nenhum momento corrige eles nesse sentido, mas reclama o quê? Da incredulidade deles. Porque, de fato, ele estava se colocando numa posição que de fazer-se Deus, se colocar nessa posição, porque de fato era. Mateus agora 16, os versos, Mateus 16, os versos 13 a 16, também tem mais um trecho no mesmo sentido, uma confissão de Pedro, 16, versos 13 ao 16. Diz assim: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Ele mesmo então faz uma pergunta para os discípulos: Quem que é o Filho do Homem? E Filho do Homem era um título também que já estava lá em Daniel 7, profetizando o Messias. Então Jesus sempre trabalhava com alguma referência. Verso 14: E eles disseram: uns João o Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. Falou da opinião por aí entre os judeus. Disse-lhe ele: E vós, quem dizeis que eu sou? Apertou então, disse: Mas você, qual é a crença de vocês? Verso 16: E Simão Pedro, respondendo em nome dos 12, Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então essa foi a confissão de fé. Uma coisa está ligada à outra. Reconhecer Jesus como Filho de Deus é reconhecer Ele como Cristo. Reconhecer Jesus como Cristo é reconhecer Ele como Filho de Deus. As coisas estão relacionadas, são a mesma coisa de modo geral. Então, nós encontramos nas Escrituras também, nós não vamos ler os textos, nós numa outra ocasião podemos lê-los, mas um fator que deve ficar muito claro, irmãos, em nossa mente, para entendermos que de fato Jesus é Deus, plenamente divino, é que Ele aceitou a adoração. Alguém que não seja Deus, alguém que seja inferior a Deus, pode ser adorado? Se tal pessoa receber adoração, não sendo Deus, sendo inferior a Deus, a pessoa que faz isso está cometendo o que? Idolatria. Está idolatrando algo no lugar de Deus. Mas Jesus, várias e várias vezes, foi adorado pelas pessoas e Ele não repreendeu a ninguém. No entanto, quando nós vemos lá em Apocalipse, João, diante da glória de um anjo, ele se jogou em adoração. Tanta glória que o anjo já tinha. E o anjo pegou: não, de maneira alguma, levanta. Eu não mereço adoração, eu sou um conservo teu. Adora a Deus. Mas aí nós vemos Jesus não corrigindo ninguém, recebendo adoração normalmente. Então nós temos, se os irmãos quiserem marcarem os textos, exemplos de adoração à pessoa de Jesus.
alguns exemplos que eu encontrei no Novo Testamento. Em Mateus 2, dos versos 1 a 11, nós temos lá os reis magos, que vem a presença do bebê Deus, o bebê, o menino Jesus, e eles adoram diante dele. Depois nós temos Mateus 14:33, que também as pessoas adoram, que estão em volta dele. Depois Mateus 28:9, já depois da ressurreição dele, ele recebe a adoração. No mesmo 28, nos versos 16 a 17, ele recebe a adoração dos discípulos. Depois temos Lucas 24, os versos 50 a 52, ele recebe a adoração mais uma vez. E por fim eu tenho marcado aqui João 9, versos 35 a 38, também recebeu a adoração. Irmãos, resumindo o assunto, nós temos aqui um outro texto que eu não vou ler, mas já li várias vezes na igreja com os irmãos. Está lá em 2 Samuel, capítulo 7, os versos 12 a 14. Lá é uma profecia e diz que viria um da descendência de Davi. E aí diz que Deus falando para Davi, que em relação a esse que viria, eu lhe serei o quê? Por pai, e ele me será por filho. Está lá em 2 Samuel 7,14. Confiram, leiam depois em casa, desde o verso 12. Eu lhe serei por pai, ele me será por filho. Essa era a realidade eterna, um sendo pai, outro filho? Não. Mas no plano da redenção, cada um iria tomar um lugar, uma posição, e aí então um se colocaria como pai, o outro se colocaria como filho. Temos um outro, eu não estou com o texto agora, da irmã White. Os irmãos também já me ouviram falar desse texto várias vezes, que se tivesse Deus Pai vindo ao mundo, teríamos a mesma história. Mas agora ele não seria o pai, ele seria o filho, seria invertida a história. Mas se tivesse Deus Pai vindo, teríamos a mesma história que nós encontramos, que os três são coeternos, são iguais, não há distinção. Ele nasceria, e aí seria isso. Uma vez que ele nasceria, como está lá em Lucas 1,35, falou para Maria: esse ente santo que está em teu ventre será chamado Filho de Deus. Então é dentro do plano da redenção isso. Mas podemos ainda fazer uma última pergunta aqui nessa manhã. Jesus pode ser chamado de Pai? Com certeza, sem dúvida alguma. Tanto é que lá em Isaías 9,6 ele é até o quê? O Pai eterno, o Pai da eternidade. Qualquer uma das traduções está correta. Com Pai da eternidade, a Bíblia quer dizer o quê? Que ele é o Pai eterno. Assim ele é chamado, irmãos. Ellen White, no Desejar de Todas as Nações, na página 483, diz assim: por mais que um pastor ame as suas ovelhas, ama ainda mais a seus próprios filhos e filhas. Jesus não é somente nosso pastor, é nosso eterno Pai. A mensageira do Senhor que declarou isso. 483, no Desejado, ele não é só nosso pastor, mas o nosso eterno Pai. E para finalizar, eu tenho um último texto aqui muito sério para ler. Nós temos já combatido o antitrinitarianismo há muitos anos, Nós comentamos outro dia que já desde os meados dos anos 2000 começou a ter isso e tem se alastrado. E nós sabemos que é uma das heresias, uma dos últimos enganos de Satanás reservado para esses dias.
Eu tenho um texto aqui do Grande Conflito, da página 524, que é essencial para entendermos a seriedade do estudo. Então, nós mostramos, através dos textos, a plena divindade de Cristo, mostramos que não faz sentido crer numa noção de um Deus criado, depois são noções não bíblicas, não encontramos na Bíblia em lugar nenhum tal coisa. Alguns usam textos, por exemplo, que a Bíblia usa um termo que Jesus estava no seio do Pai. Alguns usam esse termo para dizer que ele era uma mesma pessoa que depois se dividiu em duas. Mas o texto também fala que ele depois ressuscitou e voltou ao seio do Pai. Como é que fica agora? Então o que isso quer dizer? É tão simples, as pessoas querem especular, criar noções. Simplesmente a intimidade que há entre eles, a comunhão próxima que há entre eles. E diz ainda, os textos, que ele voltaria e partilharia da glória que ele tinha desde toda a eternidade. Então, Jesus veio a essa terra, passou por toda a humilhação que nós bem sabemos, e voltou triunfante. Diz que ele tinha deixado o cetro do poder como rei, e agora ele retorna e toma de volta o cetro em suas mãos e recebe a adoração dos anjos. Então aqui no Grande Conflito fala que, de fato, o verdadeiro crente, o verdadeiro cristão fiel, ele não vai se salvar descrendo da plena divindade de Cristo. É pesado, irmãos. É duro a gente ler esse texto. Mas é o que está declarado. Diz assim: se os homens rejeitam o testemunho das Escrituras inspiradas concernentes à divindade de Cristo, é em vão arguir com eles sobre esse ponto, pois nenhum argumento, por mais conclusivo, poderia convencê-los. Irmãos, os argumentos apresentados, que é só uma pequena parte de tanto assunto que a gente poderia falar nessa manhã, eles são conclusivos, irmãos? Se nós nos apegar simplesmente no fato de Jesus foi adorado pelas pessoas, não precisava de mais nenhum texto para nós. Mas aqui diz que é em vão, por mais conclusivo, nada vai convencer se a pessoa está rejeitando a divindade de Cristo. E Ellen White cita então 1 Coríntios 2,14: o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então veja só, irmãos, muitos falam que é loucura crer em Trindade. Fala, como que crê em três? Como que é três? Como que é um? No princípio era Deus. Aí a pessoa não consegue acompanhar. E aí, no entanto, em João 1,1 lá fala que o verbo estava com Deus, desde o princípio, e o verbo era Deus. Que maravilhoso testemunho, mostrando que desde a eternidade estava lá junto. E aí nós encontramos essa realidade. A pessoa acha loucura crer em três seres divinos coeternos. Porém, a pessoa aceita 1,5, como eu falei outro dia aqui. Aceita o Deus Jeová Todo-Poderoso, mas um Jesus inferior ao Deus Pai. Aí não tem problema, aí não tem dificuldade. Mas aceitar as três pessoas não, é loucura. Então essa é a inversão de valores que nós encontramos. E o texto ainda remata: pessoa alguma que alimente este erro pode ter exato conceito do caráter ou missão de Cristo, nem do grande plano de Deus para a redenção do homem. Envolve salvação ou não?
Aqui diz que a pessoa não entendeu ainda, se ela não creu na plena divindade de Cristo, ela não entendeu nem o caráter nem a missão de Cristo. Não entendeu o que? O plano da redenção feito para a nossa salvação. Por acaso Deus terceirizou essa obra, mandou um anjo para morrer por nós? Mandou um ser inferior? Não, o próprio Deus encarnado veio. 1 Timóteo 3,16 fala disso. Fala que Deus se manifestou em carne. Não foi outro ser. Então nós vemos que esse texto é muito claro. 1,14 de João fala também, né? Se fez carne. E aí nós vemos, diante disso tudo, irmãos, que quando nós formos falar de justiça de Cristo, de justificação pela fé, que é um assunto central que deve ser no nosso ensino, nós devemos aprender a incluir algo nesse assunto que muitas vezes é deixado de lado. Que o nosso Salvador tinha que ser o próprio Deus. A nossa salvação foi garantida porque Deus veio resolver o problema. Ele é o que é o legislador da lei. A lei podia ser abolida? Não, porque a própria transcrição do caráter de Deus. Mas Deus achou uma maneira de salvar o ser humano, dar uma segunda chance. Ele veio e pagou a culpa da transgressão do homem. E assim, dessa maneira, nós podemos ir confiantes ao trono da graça, sabendo que o sacrifício é infinito por nós. O próprio legislador veio e sofreu a penalidade. A pena que era para nós foi sobre ele. Então, dessa maneira, nós vamos ter um exato conceito da missão de Cristo. Cristo, ele veio para ser um exemplo, um modelo para a nossa vida? Veio. Só que mais do que isso, ele veio para nos salvar, ser o nosso Salvador. E quando nós aceitamos ele como nosso Salvador, de fato ele será o Senhor também de nossa vida. Então Deus seja louvado por essas verdades. E espero que cada um dos irmãos estejam bem firmados na verdade cristalina das Escrituras e dos testemunhos trazidos por Ellen White. Possamos a cada dia aprender mais sobre o plano da redenção, assunto maravilhoso que se desdobrará na eternidade sem fim. Sempre nos maravilharemos e ficará uma marca para toda a eternidade nas mãos de Cristo, mostrando o preço do sacrifício infinito feito por nós. Amém.